Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de HTML e CSS. Se você perdeu alguma videoaula, confira todo o nosso conteúdo no site web.iconectado.com.br. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como trabalhar com as propriedades do CSS, Float e Clear. Para começar, eu criei aqui o meu arquivo aula-17.html, criei também o arquivo aula-17.css e já está feito aqui a chamada desse arquivo CSS no arquivo HTML. Também estou com esse arquivo aqui no meu navegador aberto e nós vamos começar a trabalhar. Eu vou colocar aqui uma div e eu vou colocar um ID para essa div. Eu vou colocar um ID esquerda e eu vou fechar essa div. Então, como eu utilizei uma ID esquerda, aqui no CSS eu vou colocar logicamente esquerda. Eu vou abrir e fechar minha chave e eu vou colocar aqui um width de 500 pixels e um height de 500 pixels. Para a gente poder visualizar, eu vou colocar também aqui um background preto. Vou dar um Ctrl S para salvar. Está aqui a minha div. Agora, eu vou utilizar aqui o float. E a gente tem basicamente dois tipos de float. Float para a esquerda e o float para a direita. E para quem não sabe, o float é literalmente flutuar. Tá? Então eu vou colocar aqui float e vou colocar aqui left, que é a esquerda. Olha só, não mudou nada. Por que não mudou? Bom, o padrão de uma div, não é? De um elemento aí, é que ele sempre vai ter o float para a esquerda. Tá? Então você não viu diferença. Se eu pegar aqui e mudar, por exemplo, para a direita, olha só, está aqui, tá? Ele está flutuando aqui para o lado direito. Né? Se eu pegar e diminuir a página aqui, ó, ele vai continuar do lado direito, certo? Eu vou remover esse float e claro que ele vai voltar para cá. Eu vou criar aqui uma nova div. Tá? Primeiro eu vou colocar aqui um tamanho menor, pode ser aqui 200 e aqui também 200. Vou salvar aqui, tá? Vamos só visualizar aqui, tá aqui certinho. E eu vou colocar aqui uma div agora, tá? Fora dessa div é uma div aqui para baixo, uma nova div. Vou colocar um ID, claro que eu preciso colocar aqui um ID diferente, então eu vou colocar direita. Vou fechar e vou fechar aqui a div abaixo. Vou dar um Ctrl S e aqui eu vou utilizar o ID direita. Vou abrir e fechar minha chave e eu vou colocar aqui um width de 200 pixels e um height de 200 pixels. E eu vou colocar aqui um background, pode ser aqui um verde. E vou salvar. Então tá aqui. Então como está a div uma abaixo da outra, logicamente aqui os elementos estão um abaixo do outro. Tá? Então vamos utilizar o float aqui para a gente deixar eles aqui na mesma linha. Então primeiramente, aqui na esquerda, eu vou colocar aqui um float left. E olha só, já sumiu. Por que ele sumiu? Porque na verdade ele está abaixo, não é? Ele está flutuando. Como a div esquerda flutuou, não é? A preta é a div verde, que é a que a gente vai colocar para a direita, ela ficou abaixo dessa div preta. Entendendo como que funciona? É como se essa div preta ela levantasse, né? Claro que não é assim que acontece, mas é para exemplificar melhor para vocês, né? Como se ela levantasse, ela flutuasse e a div verde então acabou ficando abaixo. Então vamos flutuar agora a div direita para ela poder ir para a direita. Vamos lá, float. Eu vou utilizar aqui o right. Olha só, agora elas estão na mesma linha, não é? Elas estão flutuando, ambas, e claro que vocês estão vendo elas, porque estão na mesma linha, em posições diferentes. Né? Se eu pegar e diminuir a página aqui, olha só. Vamos criar mais uma div aqui então. Div ID, eu vou colocar aqui base, né? Vou colocar aqui rodapé, para ficar mais fácil. Pronto. Vou fechar aqui também essa div e vou usar o identificador aqui rodapé. Então vamos colocar aqui rodapé sem o acento, né? Abrir e fechar minha chave. E eu vou colocar aqui um width de 800 pixels e um height de 150 pixels. Opa, agora sim. Vou colocar aqui um background e vou salvar. E está aqui o meu rodapé.
Mas por que que está uma parte dele aqui, né? Vocês não estão vendo aí, mas tem uma parte dele aqui abaixo da minha div preta. Porque, como eu disse, a div está flutuando, então o elemento que está abaixo dela acabou aqui ficando literalmente abaixo também, tá? Parece um pouquinho confuso aí, mas não é, não é? A div flutuou, então o elemento aqui subiu. Se eu pegar e remover aqui o float da minha div esquerda, que é a div preta, ó, eu vou remover aqui o float, tá? Olha só, desceu. Por quê? Porque ela não está flutuando mais. Então, se ela não flutua, não tem como nenhum objeto aqui entrar no espaço dela, não é? Olha só, isso aqui é o espaço dela. Então, se ela não flutuar, nenhum objeto vai conseguir passar. Quando eu pego e volto o float, então ela flutua. Olha só, os objetos podem passar aí o espaço dela. E o que que acontece? Eu vou pegar aqui e aumentar esse rodapé aqui para 100%, né? Para ele poder ficar aqui em todo o espaço. Vou salvar. Agora sim. E o que que acontece? Você está assistindo as videoaulas, está fazendo um curso de HTML e CSS aí, pode ser aqui o do iConectado Web, pode ser outro curso, pode ser que você esteja lendo um tutorial na internet, e acontece isso aqui, né, do rodapé aqui ou de um outro elemento que você colocar aí, ele acabar fugindo aqui da posição que você quer. E como que faz para corrigir isso aqui? Você utiliza a propriedade clear, tá? Vamos utilizar ela aqui então, ó. No rodapé, eu vou colocar aqui clear, e eu vou colocar aqui primeiramente left. Vou dar um Ctrl S. Corrigiu. Se você visualizar, você está vendo que a div já abaixou. Só que ela não abaixou para os dois, tá? Ela abaixou apenas aqui para a esquerda, tá? Se eu pegar e aumentar aqui a minha div direita, que é a minha div verde, vamos colocar aqui 250 pixels. Vocês vão ver que ainda está dando errado aí. Quer ver? Olha só, tá? Então não corrigiu aí não. Vamos pegar aqui agora e colocar right. Vou dar um Ctrl S. Corrigiu aqui. Só que se eu pegar e aumentar aqui a minha div preta, que é a minha div esquerda, para 300 pixels, também está dando errado aí, né? Então como que faz para corrigir? Para você utilizar o clear, tanto para a esquerda como para a direita, você utiliza o clear both, né? Que você vai colocar aí para ambos. Então você apaga aqui o que você colocou e você coloca aqui both. Olha só, tá? A maioria, né, que a gente utiliza é esse mesmo, tá? É bem raro a gente utilizar um clear só para a direita ou um clear só para a esquerda. A maioria é o both mesmo, ó. Ele corrigiu aqui para os dois, tá? Então não importa o tamanho que eu colocar aqui na esquerda ou na direita, ele vai funcionar, tá? Nos nossos projetos finais a gente vai utilizar isso aqui também, não é? Isso aqui é apenas um exemplo separado para que vocês possam fixar melhor isso aí. Então eu sugiro que vocês treinem, tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui da aula 17 para download e vocês vão mudando aí o float left, o float right, o clear, vão aumentando aqui o tamanho e diminuindo também para vocês verem como que funciona, ok? Se você gostou dessa videoaula, compartilhe com os seus amigos do Twitter e do Facebook. Se você está assistindo pelo YouTube, pode clicar no botão gostei e também pode compartilhar. No próximo vídeo, a gente continua com o curso de HTML e CSS. Até lá!